Olá a todos, estamos de volta ao YouTube. Há tanto tempo que não publicava aqui um vídeo, mas temos ótimas razões para estar de volta. Vamos abrir aqui uma secção com testemunhos de fé. Pessoas que estavam perdidas no mundo, assim como eu estive, e pela graça de Deus, agora caminham com Cristo. Hoje eu quero que vocês conheçam a Miriam. Ela é uma querida irmã em Cristo e ela cresceu no mundo das testemunhas de Jeová. Ela vai contar-nos como é que era essa vida e como é que ela se libertou dessa opressão onde ela vivia. Ela encontrou a Cristo e ela caminha com Cristo hoje, mas antes disso ela também passou pelo mundo do New Age, assim como eu, porque o mundo do New Age é muito sedutor para quem procura respostas e também para quem traz algum trauma religioso. Então ela passou por lá, entrou no mundo da bruxaria, da feitiçaria e fez contratos com demónios. E esses demónios oprimiram-na grandemente. E eu quero que vocês ouçam com especial atenção essa parte, porque muitas vezes as pessoas não percebem, quando estão no New Age, elas estão a fazer contratos com o outro lado. Estão a fazer contratos com as forças das trevas. É a realidade. Nós abrimos portas, é como se nós estivéssemos a deixar a nossa assinatura no mundo espiritual e eles passam a ter acesso a nós e legalidade a nós. E quando nós queremos sair e quando nós encontramos Jesus, eles vão nos perseguir e nós temos que fechar essas portas em nome de Jesus. Então, conheçam a Miriam hoje, que o testemunho dela vos edifique grandemente e que traga glória a Deus. Olá a todos, eu sou Miriam. Venho aqui contar-vos o meu testemunho, a pedido da Andreia e também do Espírito Santo. Queria partilhar convosco um pouco sobre o meu percurso até Cristo, até à minha conversão. Então, eu nasci numa família de testemunhas de Jeová, desde sempre, desde que me lembro de ser gente, fui criada dentro dessa religião e só saí da religião na minha adolescência, por volta dos 15, 16 anos. Enquanto estive na religião, fui educada com muitos valores bíblicos, cresci a ler a Bíblia, cresci a ouvir falar de Deus, de Jeová, não é? Eles dizem que o nome de Deus é Jeová. E sempre estive naquele meio, o que para mim era muito difícil porque na zona do país onde eu nasci, eu e a minha família éramos os únicos naquela zona. Eu e os meus irmãos éramos os únicos assim mais novos testemunhas de Jeová. Não havia assim mais testemunhas de Jeová da minha idade na escola, nem no meu meio. Então era muito difícil lidar com a pressão porque todos gozavam connosco, basicamente, quando descobriam que nós éramos do Jeová, gozavam muito connosco. Então sempre foi muito difícil ser daquela religião, por muitos aspectos. Desde pequenina, que sempre me foi incutido que eu tinha que seguir as leis de Deus, que eu tinha que seguir, obedecer a Deus, e eu nunca compreendi bem Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas nunca compreendi bem o que é que Deus queria de nós, porque eles falavam de um Deus muito punidor, um Deus que está sempre a olhar para nós à espera que nós façamos algo mal e depois vem com a vara e pimbas. Era o que eu pensava. E eles também falavam muito do Apocalipse, do Armagedon, como eles dizem. Muito, muito, muito. E eu tinha muito medo. Eu lembro-me de ser criança e ter pesadelos com o Armagedon porque ou eu era perfeita ou ia morrer no Armagedon. Era isso que eu sentia, e eu tinha muito medo mesmo, de cair em pedras de fogo do céu e eu morrer ali, porque eu sabia que não era perfeita. E o que eu acho interessante, agora que sou convertida, que nasci de novo e pensando no meu percurso, eu consigo entender que já mesmo em criança eu tinha noção que era pecadora, porque eu lembro-me de pensar, ok, eu quero agradar a Deus, então eu vou tentar fazer tudo certo como me ensinam e como eu leio na Bíblia. Então eu pensava naquela altura que servir a Deus era ir às reuniões dos Testemunhos de Jeová, porque eles lá ensinam que os Testemunhos de Jeová, ou ensinavam naquela altura, eu não sei se ainda continuam com a mesma doutrina, mas naquela altura que eu estive lá, já foi há mais de 15 anos que eu saí, eles ensinavam que os Testemunhos de Jeová era a única religião verdadeira, ninguém seria salvo se não fosse Testemunho de Jeová. Então,
eu nunca questionei isso. Eu pensava que as testemunhas de Jeová eram verdadeiras, que aquela religião era a única verdadeira de todas, e eu tinha que orar, ler a Bíblia, e ir às reuniões, ir à pregação, que é o que eles fazem, ou faziam na altura de porta em porta, agora já não vão tanto de porta em porta, mas na altura sim. E pronto, não podia celebrar o Natal, não podia celebrar as coisas do mundo, o Carnaval, não podia envolver-me muito com o mundo, pronto, eram muitas regras, não podíamos ver determinados tipos de filmes, não podíamos vestir-nos de determinadas formas, eram muitas regras. E eu queria obedecer àquilo tudo, eu pensava que para estar bem com Deus tinha que obedecer àquilo tudo. E eu tentava, eu pensava assim para mim, eu lembro-me de ter cerca de se calhar 7, 8 anos, pensar assim, agora eu vou fazer tudo direitinho para Deus gostar de mim. Então eu começava durante uns dias, lia a Bíblia, lia um bocadinho da Bíblia antes de ir para a cama, mesmo que não percebesse, porque eu sinceramente não percebia muito, até porque a versão da Bíblia deles tem palavras muito difíceis de entender, são palavras muito antigas, pelo menos a versão que eu lia na altura, e era difícil de entender o contexto. Mas eu lia, fazia a minha oração antes de dormir, fazia uma oração quando acordava e tentava obedecer a Deus. Mas depois, ao fim de uma semana, 2 semanas, eu fazia qualquer coisa errada. Ou tinha um pensamento mau, ou dizia alguma coisa que eu sabia que não podia dizer. E isso destruía-me completamente. Eu pensava, o que é que eu estou a fazer? Eu não consigo seguir a Deus, Deus não gosta de mim. Era isso que eu pensava no meu interior e ficava muito triste. E eu lembro-me de fazer isto algumas vezes. Depois, ao fim de um tempo, voltava outra vez. E eu pensava que Deus não me perdoava ou que Ele via muitos meus pecados. Eu não tinha o entendimento, não me explicavam, pelo menos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então, eu fui crescendo e quando comecei a entrar na adolescência, comecei a olhar para o mundo, eu queria namorar, eu queria estar com os meus amigos, queria fazer coisas, comecei a fazer coisas que não devia. E comecei a pensar assim, ok, eu não consigo obedecer a Deus de forma nenhuma, eu vou sempre, já percebi que eu caio sempre, eu vou sempre pecar, então, olha, mais vale sair, mais vale não obedecer a Deus, eu vou para o mundo, vou aproveitar a vida, porque no fim de contas eu vou morrer de qualquer forma, portanto, mais vale aproveitar. Foi isso literalmente que eu pensei, eu lembro-me muito bem. Então, comecei a viver basicamente uma vida dupla. Eu ia às reuniões, porque tinha que ir, os meus pais queriam que eu fosse, né? Ia às reuniões, fazia tudo direitinho, às pregações, tentava que nenhum dos meus amigos descobrisse que eu estava naquela religião. Eu nunca me batizei, eu ia porque os meus pais iam, na altura eles diziam que éramos publicadores porque íamos à pregação, mas nunca tomei a decisão de me batizar. Por mais eu sofri pressão para isso, os irmãos queriam que eu me batizasse, já estava na idade, diziam eles, mas eu nunca senti que me queria batizar. Eu não queria mesmo batizar-me, mas pronto. Então eu fazia essa vida religiosa, mas depois para os meus amigos escondia e comecei a entrar na adolescência, gostava, às vezes a gente bebia, íamos sair à noite, bebíamos, comecei a namorar, pronto, coisas do género. Vestia-me de forma mundana, barriga à mostra, calções, etc. Pronto, fazia o que eu queria. Mas sem ninguém saber, basicamente isto, escondia-me. E depois, houve determinada altura, por volta dos 16 anos, eu comecei realmente a namorar e não consegui esconder dos meus pais, disse aos meus pais que tinha namorado e não sei o quê, aquilo era mais sério. E os meus pais começaram a fazer pressão que eu não podia namorar com uma pessoa do mundo, porque nas testemunhas de Jeová, namorar é para casar e preferencialmente com alguém da religião, nunca do mundo. E começaram a fazer muita pressão. Inclusive, o meu pai era mesmo batizado e ele tinha alguns privilégios. Eles chamam, lá dentro da religião, chamam privilégios quando os homens podem começar a dar palestras, discursos, começar a ensinar, a fazer alguns trabalhos dentro lá da congregação. E o meu pai tinha alguns privilégios e retiraram-lhe privilégios por causa minha, porque eu estava a namorar com alguém no mundo e os irmãos lá não queriam. Mas pronto, eu sempre tive um feitio assim mais forte, eu disse ao meu pai que não ia parar de namorar, não queria saber, era um problema deles, eu não ia fazer o que eles queriam. E depois, ao fim de algum tempo de estar a namorar, aconteceu uma situação em que eu disse aos meus pais que eu não queria mais ir, que eles não me podiam obrigar a ir às reuniões, eu não queria mais ir às reuniões, de forma nenhuma, e eu sabia, porque eles diziam lá dentro, que nós não poderíamos ir obrigados. Então eu fiz de propósito. Eu disse aos meus pais que eles não me podiam obrigar, os meus pais ficaram muito mal, aquilo para eles foi um choque.
E eles foram, eu lembro-me do dia que eles saíram de casa, assim já eram 7 ou 8 da noite, foram falar com os irmãos, eu fiquei em casa com o meu irmão mais pequeno, e eles foram falar com os irmãos e os irmãos disseram mesmo, se a vossa filha não quer vir, vocês não a podem obrigar. E aquilo foi um transtorno na minha família, parece que era um funeral, assim, uma coisa muito má. E eu percebo, os meus pais também acreditavam muito naquilo, eles achavam que eu estava a ir para o mundo e ia por ser no mundo, não é? Que não estava no caminho da vida, no caminho de Deus. E pronto, fui fazendo assim a minha vida. Entretanto, o meu irmão mais novo, como eu saí, ele aproveitou, também disse que não queria ir mais, porque nenhum de nós tinha aquilo realmente no coração. Inclusive os meus pais, mas isso é uma história mais para a frente. E depois eu saí, quando chegou a altura de ir para a universidade, saí de casa, mudei de cidade, mudei de localidade, e comecei a morar sozinha e pronto, aí entrei num estado de eu fazia tudo, aproveitei tudo, aproveitei a vida, como se diz, não é? Não é hoje em dia vejo que cometi muitos erros que nunca teria feito na minha vida se me tivesse convertido em pequena, porque eu acho que se alguém me tivesse falado de Jesus em pequenina, com 7 8 anos, eu tinha-me convertido logo, porque eu tinha consciência do pecado, eu sabia que fazia errado, mas nunca ninguém me deu um caminho diferente. Nunca ninguém me disse Jesus salva. E pronto, depois comecei a viver sozinha, namorava, saía à noite, experimentei imensas coisas. Eu sinto que andava à procura de algo que não sabia o que era. Eu queria experimentar tudo, eu procurava algo, só que eu não sabia o que é que procurava. Queria pertencer a... eu queria ser alguém que não era. O que eu vejo é que eu não sabia quem eu era. De forma nenhuma. Eu não me encaixava em lado nenhum, mas queria me encaixar em todo lado. E eu sentia-me sempre muito mal comigo própria, porque eu sempre tive um feitio mais forte, mas sempre fui muito tímida. Eu penso que era porque desde pequena gozavam comigo por causa da religião e eu fui-me acanhando, fui ficando com medo social, com medo de me expor. Então eu sempre fui muito tímida, sempre tive os meus amigos, sempre tive um bocado o feito de ser... Não sei, sempre tive amigos, mas até fazer os amigos era mais complicado, porque eu depois de me sentir à vontade, estava à vontade, mas até lá era difícil. E também era difícil conviver com pessoas adultas porque eu era muito tímida. Então, por causa disso, eu tinha dificuldade em encaixar-me, não sabia bem quem eu era, o que é que queria fazer, onde é que queria trabalhar. Entretanto, fui para a universidade, mas depois saí, porque tinha que trabalhar. Pronto, fui por aí. Entretanto, o meu namoro terminou, era um namoro muito turbulento, aquilo não funcionava, era aquele namoro que me fez sair da religião. Então, nos meus cerca de 23, se calhar, o namoro acabou. Entretanto, comecei a namorar com o meu marido atual e a nossa vida assim continuou. O meu marido já conhecia Jesus, mas ele também estava um pouco afastado. Mas eu não conhecia. Eu conhecia a religião, sim, conhecia Deus, mas eu não conhecia que Jesus salvava. Então, a minha vida com o meu marido sempre nós temos feitios assim também que chocam, então logo ao início foi muito complicado, nós não nos dávamos muito bem, mas lá fomos continuando e a certa altura criámos um negócio que não deu certo. E eu lembro-me que quando eu percebi que o negócio não estava a dar certo, eu fiquei muito aflita, pensei o que é que vai ser, porque nós tínhamos feito créditos e tudo. E eu pensei, o que é que vai ser da nossa vida? Nós não vamos conseguir pagar os créditos, era muito caro. E a minha solução na minha mente foi, ok, se isto der tudo errado, eu vou deixar isto tudo e vou voltar para as Testemunhas de Jeová. Porque eu sei que lá eles acolhem-me, sei que lá tenho Deus, vou tentar ficar bem com Deus. E pronto, e isso para mim foi um conforto, para a minha alma. Eu pensei, a solução vai ser esta, eu vou deixar isto tudo de lado, se não conseguir pagar as dívidas, ficar muito mal, e vou voltar para aquela religião que eu sinto-me acolhida, basicamente isso. Entretanto, sim, o negócio deu muito mal, tivemos que vender tudo, tivemos que reformular a nossa vida, ficámos sem dinheiro nenhum, tive que voltar para a casa dos meus pais, com o meu marido, fomos os dois durante uns meses até a gente conseguir a reformular a nossa vida. Depois, ao fim dos tempos,
Deus sempre esteve connosco, porque dentro do que correu mal, correu bem. As coisas corriam mal à nossa vista, mas acabava por correr bem porque tudo nunca dava assim muito para o torto, na verdade. Depois conseguimos voltar para a cidade onde estamos agora, começámos a trabalhar. Isto foi imediatamente antes do Covid, foi para aí em 2000 e... Sim, o negócio deu errado em 2019, o que eu vejo que também foi uma salvação de Deus, porque se não tivesse dado errado antes, tinha dado errado com o Covid, porque era um negócio de venda ao público e com o Covid ia ser pior e pelo menos nós conseguimos vender o negócio e no Covid não iríamos conseguir vender o negócio, basicamente. E entretanto, pronto, veio o Covid, eu consegui arranjar trabalho, o meu marido arranjou trabalho e no trabalho que eu arranjei eu comecei a interessar-me por coisas da nova era. Eu sempre gostei muito de astrologia, lembro-me quando era adolescente queria muito ver a astrologia, lá o horóscopo nas revistas, mas a minha mãe não deixava porque era signos e isso era errado e não sei o quê, e eu não entendia porque é que era errado. Então comecei por aí, a interessar-me muito por astrologia, por mapa astral, comecei a pesquisar sites de nova era, via um site que era o Evento, não sei se conhecem, que é português, falavam de coisas assim mirabolantes, de aliens, de a Federação Galáctica. E eu cheguei a uma altura que eu pensava que era uma semente estelar que vinha da constelação Pleiades. E eu pensava mesmo, eu desisto às pessoas e eu não sei como é que as pessoas não me chamavam maluca. Elas chamam-me se calhar maluca agora que acredito em Cristo, mas na altura não me chamavam maluca. E o que eu acho interessante até. E pronto, eu acreditava nisso tudo, por causa disso tornei-me vegetariana, aliás vegan, comecei a fazer meditações, comecei a fazer yoga. E pronto, estava assim nesse mundo, nunca entrei em nenhum grupo, mas estava muito nesse mundo. Nunca entrei assim num grupo de me ensinarem ou por exemplo de ir a Reiki, nunca fiz nada disso, mas eu estava muito nessa vida, pronto, nessa área da nova era. E eu sentia-me. Eu lembro-me de fazer yoga, de fazer isso tudo. Na altura já estávamos no Covid, já tínhamos tido confinamento e tudo. E eu sentia que estava cada vez pior. Eu lembro-me de fazer uma aula de yoga e eu fazia aquilo para me sentir bem. E depois a seguir fazia meditação. E eu acabei a meditação e desabei a chorar porque eu pensei, isto não faz sentido. Eu estou à procura de me sentir bem porque eu não me sentia bem comigo própria. Eu sentia-me mal, sentia-me vazia, sentia-me triste, era muito depressiva e não me sentia, não sabia quem eu era. E eu lembro-me de acabar a meditação e desabar a chorar porque eu queria me sentir bem. Aquilo não me fazia sentir bem, aquilo parece que não me fazia, fazia-me era sentir pior. Estava mais vazia ainda, estava, não sei, era estranho. E pronto, fui por aí. Eu achava que era alguma coisa estranha ali. Eu tinha conhecimento das testemunhas de Jeová, só que eu anulei completamente. Eu pensava que eu posso chegar a Deus de qualquer forma. Eu acredito em Deus, mas se calhar o Deus da Bíblia não é bem aquilo. Se calhar eu posso chegar a Deus por outros meios. Era o que eu pensava, porque eu continuava a acreditar no Deus da Bíblia. Só que eu comecei a misturar tudo e, como diz na Bíblia, o nosso coração começa a ficar endurecido e começamos a acreditar noutras coisas e era assim que eu estava. Depois disso, comecei um trabalho novo e nesse trabalho novo eu conheci lá uma rapariga, uma colega minha, em que basicamente o que aconteceu foi que no meu ponto de vista, aconteceu uma coisa muito má, mas que me fez converter logo. Ou seja, eu entrei numa coisa muito má, mas a conversão também foi rápida. Porque essa rapariga basicamente disse-me assim: Olha, Miriam, eu acho que tu em vidas passadas foste uma bruxa. Porque nós falávamos dessas coisas, falávamos de nova era, falávamos dos aliens, falávamos desses seres, pronto. E ela um dia diz-me isso: Eu acho que tu numa vida passada foste uma bruxa e tu andas à procura disso. E aquilo caiu-me, eu fiquei super contente, assim, se calhar é mesmo isto que eu estou à procura. Se calhar eu sou uma bruxa de essência, da minha essência, e ainda não tinha descoberto. E ela diz-me assim, olha, estou a fazer um curso de magia branca de uma senhora da América Latina. O curso foi super caro, foi 600€, mas eu dou-te acesso ao curso, dou-te a password e tu fazes o curso sem pagar e vais aprender. Porque o curso era sobre isso, sobre ser uma bruxa de magia branca. E eu assim, uau, eu quero mesmo isto, é mesmo isto que eu preciso, porque eu estava já tão confusa
que eu já não me lembrava que é impossível ser uma bruxa de magia branca, uma bruxa que faz o bem. Eu comecei a misturar tudo e na minha mente, ok, sim, eu vou ser uma pessoa que vai fazer o bem às outras através disto. Eu queria fazer o bem. Então comecei o curso. Primeiras aulas foi ok, era mais soft, até que chegou uma aula que lá a senhora estava a ensinar-nos como é que se fazem talismãs. Os fios que nós usamos, às vezes, pronto, é possível fazer bruxarias para aquele fio que nós oferecemos a alguém ir com um determinado espírito para essa pessoa. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa má, mas é possível. E nós estávamos a aprender a fazer talismãs. E no fim dessa aula, a senhora diz: agora quero fazer uma meditação convosco, uma coisa diferente. Vocês fechem os olhos, eu fechei os olhos, isto era tudo online. E entrei num estado meditativo, ela ia falando, ela estava a levar a meditação, não é? Como é que se diz? Pronto, ela estava a fazer a meditação, ela ia falando e nós íamos seguindo a voz dela. E eu entrei num estado meditativo que eu nunca tinha entrado. E eu, em determinado ponto, vi-me na minha consciência, eu estava de olhos fechados, num sítio todo negro. Eu vi uma porta a abrir, eu entrei por essa porta e de repente estava num sítio preto, tudo preto, e eu estava a levitar de perna cruzada nesse sítio. E nesse sítio todo preto, eu via assim fios perpendiculares, muitos fios, como se fosse uma rede, muitos fios assim verticais e ao contrário, tudo perpendiculares, como se fosse assim uma rede. E ela dizia: vocês a partir deste sítio, vocês conseguem controlar. E eu entendi que estava em algum sítio, eu estava no mundo espiritual. E a meditação depois não foi mais para a frente. Ela disse que não queria aprofundar mais porque era a primeira vez. E a meditação acabou aí. Mas eu senti que tinha aberto uma porta que nunca tinha aberto na minha vida. Senti-me até um pouco estranha, mas ao mesmo tempo contente, porque eu tinha conseguido evoluir nesse aspecto. Depois disso, quero voltar um pouco atrás, porque eu, entretanto, não sei porquê, é estranho, eu tinha começado a ler a Bíblia, eu estava a fazer o curso de bruxaria e a ler a Bíblia ao mesmo tempo. Mas eu não estava a ler a Bíblia no sentido de me querer tornar cristã. Eu pensava era que eu podia encontrar verdade em todo lado e que havia coisas na Bíblia que eu podia usar também para mim, porque eu sabia que aquilo também era verdade, mas se calhar não era só a verdade ali, havia verdade em todo lado. Então eu ia à Bíblia, eu fazia o curso. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a sentir-me diferente. Parece que havia uma luta dentro de mim. E havia. Era Deus a lutar por mim e os demónios, eu estava a me enfiar no sítio de demónios. Então, depois de ter feito essa meditação, à noite eu fui dormir e eu tive um pesadelo tão vívido que foi real, que eu converti-me. Eu sonhei, nessa altura da minha vida, isto foi em fim de outubro, início de novembro de 2022. O meu avôzinho tinha falecido nesse verão. 2022 ou 2023? 22, 23. Não, 2021. Foi outubro, novembro de 2021. O meu avôzinho tinha falecido nesse verão passado. E o sonho foi com o meu avô. Eu sonhei que estava na minha terra, onde viviam os meus avós, e eu estava com o meu avô, estávamos a passear, estávamos assim de braço dado, e eu ia conversando com o meu avô, e de repente o meu avô diz qualquer coisa que muito estranha, não me recordo já bem o quê, mas ele diz-me qualquer coisa muito estranha, e eu olho para ele de frente, porque eu estava lá de lado, não conseguia ver de frente, mas eu olho para ele de frente, e eu quando olho para ele de frente, era a cara do meu avô, mas os olhos dele estavam todos negros. E eu disse: tu não és o meu avô, porque o semblante dele não era do meu avô, nada a ver. Eu vi logo que aquilo era demoníaco. Eu disse: tu não és o meu avô. E ele diz-me assim, com uma voz, como se fosse, eu não sei explicar bem, como se fosse uma voz no plural, parece que era mais que uma pessoa a falar ao mesmo tempo, assim grossa. E ele começa-se a rir, com um riso assim muito diabólico, e diz-me assim: tu não te lembras do contrato que fizeste connosco? E ele diz connosco no plural. E eu imediatamente percebi que eram demónios. Eu estava na nova era, estava naquele curso, mas de repente vieram todas as lembranças a mim de que eu falava quando era pequena, que havia demónios, que havia o diabo. E eu percebi imediatamente que o meu avô não era o meu avô, que eram demónios disfarçados do meu avô para me enganar.
E eu disse: eu nunca fiz um contrato com vocês. E eles disseram: fizeste sim. Porquê? Porque eu estava naquele curso de bruxaria, porque eu tinha entrado naquele mundo espiritual. Para eles isso é como se nós fizéssemos um contrato. E assim que eu percebi que estava presa no sonho, eu ia abrir a boca para chamar por Deus. Eu não sei se ia chamar por Jesus, porque na altura ainda não tinha a ideia que Jesus era o meu Salvador, mas sim Deus. Então eu ia chamar por Deus para me ajudar, e assim que eu ia abrir a boca, eles fecharam a boca, eu não conseguia abrir a boca. Era assim, e não conseguia dizer nada. E eles estavam a olhar para mim e eu estava-me a sentir completamente oprimida, não conseguia mexer-me, não conseguia abrir a boca para dizer nada, até que fiz tanta força no sonho que eu tenho a noção que disse mesmo em voz alta na vida real, pedi ajuda de Deus, e assim que acordei eu converti-me, eu comecei a chorar muito. Desculpem, mas eu fico emocionada. E eu era de madrugada, já era assim quase dia, e eu fui imediatamente, eu não acordei o meu marido, fui imediatamente para a sala e orei. Pedi perdão a Deus, percebi imediatamente que aquilo era tudo errado, percebi logo, e comecei a ler a Bíblia e entreguei a minha vida a Deus. E depois, entretanto, eu tenho ideia, porque eu clamei a Deus por ajuda. Assim que acordei, eu percebi logo todos os, assim, eu confessei muitos pecados, confessei esses e fui confessando mais pecados, e, e comecei a ler a Bíblia, comecei com uma fome de Deus. E depois, entretanto, pela internet comecei a seguir algumas pessoas, percebi que Jesus é o nosso Salvador, comprei uma Bíblia mais fácil de entender, não é? Porque eu tinha a Bíblia das Testemunhas de Jeová. E pronto, foi aí o meu começo com Deus. Entretanto, tive quase 5 anos só nesta vida de ler a Bíblia e de orar. Estive muito escondida, muito isolada com Deus, a crescer com Deus. Até que este ano, no fim de 2025, entrei para o grupo da Andreia por uma direção do Espírito Santo mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque nunca senti tanto amor. Eu senti o amor de Deus, mas agora sinto o amor de Deus e dos irmãos. E é isso o meu testemunho. Queria ler um texto bíblico. Desculpem. Queria ler um texto bíblico que o Espírito Santo me indicou antes de gravar o testemunho, para vos exortar. O nosso Deus é muito bom, muito bom. Então é 2 Coríntios, não, é 1 Coríntios 2, 9. Diz: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Desculpem, eu sou muito emotiva. E estas coisas sensibilizam-me muito, porque Deus é muito bom e Ele tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Se não fosse Deus, nunca na vida eu conseguia gravar este vídeo, porque eu era muito tímida. E Deus libertou-me disso. Era a opressão demoníaca. Eu descobri que era a opressão demoníaca que tinha desde pequena. E pronto, obrigada, irmãos. Pode ser que eu faça outro vídeo a falar de como é que tem sido a minha vida depois da conversão, com o meu marido também. Mas por agora ficamos por aqui. Agradeço por terem visto e vamos falando. Obrigada, beijinhos e fiquem com Deus.